Saúde cada irmão com a paz do Senhor. Quero eu nesse momento, nessa oportunidade, trazer uma explicação de um texto que se encontra em Apocalipse 11, verso 1 e 2. Ao decorrer depois de outro vídeo, quero explicar a partir do verso 3, que fala das duas testemunhas. Mas nesse momento, nesse vídeo aqui, quero explicar sobre o templo. Sobre o templo de Deus que está sendo medido, Apocalipse 11, e sobre o átrio e sobre a cidade santa, que está sendo pisado por 42 meses. Vamos para o texto. O texto diz assim: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Apocalipse 11, verso 1 e 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então o texto aqui está dizendo que João foi dado uma vara a João. Foi dado uma cana a João semelhante a uma vara. E o anjo chega para ele e diz: Olha, mede o templo, o altar e os que nele adoram. Quem é este templo? O templo de Deus na nova aliança, nós entendemos que somos nós, templos e morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós somos o templo de Deus na nova aliança. Nós, e ele diz assim, mede o altar e os que nele adoram. O altar da nova aliança é nosso coração. Os que adoram, Jesus vai falar para aquela mulher samaritana ali, Deus busca verdadeiro adorador, Deus é espírito e quer que aqueles que os adorem em espírito e em verdade. Né? Então nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Está se referindo a nós, como corpo, nós individualmente, como morada do Espírito Santo, e como corpo de Cristo, como igreja de Cristo também em conjunto. Então aqui, o templo aqui de Apocalipse 11 está se relatando, está se referindo à igreja de Cristo, à igreja de Deus. Eles deixam o átrio, aí o versículo 2 continua: Deixa o átrio que está fora do templo. Ou seja, deixa o átrio que está fora do templo. E quando você vai entender um pouco a estrutura ali do tabernáculo ali, que foi dada a Moisés no deserto, que o templo tem a mesma estrutura do tabernáculo, você vai entender que o templo é a parte ali que havia o santo lugar, o santo dos santos, ali onde era oferecido o sacrifício ali. E do lado de fora tinha o átrio, que era a parte exterior do templo, ali onde tinha o altar do sacrifício. Então esse templo se refere aqui a nosso, esse templo que está sendo medido se refere ao nosso homem interior, onde o Espírito de Deus habita, e esse átrio se refere ao nosso corpo carnal, nosso homem exterior, nosso corpo carnal. Está conectado com o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que ele diz: Ora, ainda que nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova dia após dia. Ou seja, ainda que nosso homem exterior se desfaleça, se corrompa, nosso corpo, nossa carne se desfaça, o apóstolo Paulo está dizendo, nosso homem interior se renova dia após dia. Nós crescemos mais e mais e mais na fé, mesmo que nossa carne venha se desfazendo. E está bem no contexto ali, e o contexto está bem explícito ali em 2 Coríntios, né? 4 ali, 16. Que ele continua, depois passa alguns versículos, no capítulo 5 ele continua, né, falando desse mesmo assunto. Então, aqui essa compreensão aqui, essa é a compreensão que eu tenho desse texto aqui de Apocalipse 11, né, quando ele fala do templo e do átrio. O templo, o altar, os que nele adoram, se refere a nós, se refere à igreja. Os templos e morada do Espírito Santo, que adora a Deus em espírito e em verdade. E nosso homem interior, referido ao que tem, vai ser conservado, nossa fé vai ser conservada. Já o templo, o átrio, será pisado por 42 meses. Será pisado por 42 meses. Ou seja, nosso homem exterior se desfalecerá, mas o nosso homem interior será conservado, nossa fé será conservada. E é isso que Jesus promete à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, capítulo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu os guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então ali Jesus está falando de guardar como guardaste a palavra da minha paciência. Como é que guarda a palavra da paciência? Dentro do coração. Então ele está dizendo que ele vai nos guardar, vai guardar nossa fé no meio da tentação, da provação que há de vir sobre a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Amém? Então, se refere a isso, esse texto aqui, se refere ao templo, nós como morada do Espírito Santo, esse templo aqui, que adora
somos nós, os adoradores somos nós, que adoradores em espírito e em verdade. O altar somos nós, o nosso coração, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, como o apóstolo Pedro vai falar, 1 Pedro capítulo 2. E ele vai citar aqui também, e o ato é o nosso homem exterior, nossa carne. E ele vai falar aqui também da cidade santa. Aí continua o texto dizendo assim, né? E deixa o ato que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Quem é esta cidade santa que será pisada por 42 meses? Se você for lá para Daniel, para a profecia de Daniel, capítulo 7, vai estar falando lá do chifre pequeno, se referindo ao anticristo. E vai dizer que esse chifre pequeno fará guerra aos santos. Cuidará de mudar tempos e estações. E os santos serão entregues a eles por 42 meses. Ou seja, ele fará guerra aos santos por o texto diz assim, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, 1 ano e meio. Então, por 3 anos e meio, que dá o total de 42 meses, aquele chifre pequeno está fazendo guerra aos santos em Daniel, na profecia de Daniel 7. E a mesma coisa está se referindo aqui a Apocalipse 13. Quando ele diz, Apocalipse 13, que está fazendo um paralelo com Apocalipse 11. Que diz assim, a partir do 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu a besta, que é aquele chifre pequeno de Daniel, que se refere ao anticristo. Diz assim: deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá contra ela? E foi-lhe dado uma boca para fazer grandes coisas e blasfêmias, e o dele poder de continuar por 42 meses. Então o governo do anticristo não são apenas 42 meses, ele vai continuar por 42 meses, o texto está dizendo. Então ele já estava reinando durante antes de um tempo, antes de começar esses 42 meses. E diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda língua, tribo e nação. Verso 7 diz isso. Ou seja, no verso 5 diz que ele vai dar poder para ele contar por 42 meses. No verso 7 diz que ele está fazendo guerra aos santos e vencendo os santos, né? Então está fazendo um paralelo aqui com Apocalipse 11, que diz, Apocalipse 11, 2, que diz, né? Que diz que o ato foi dado às nações e pisarão a cidade por 42 meses. Ou seja, aqui, durante esses 42 meses, Apocalipse 13, ele está fazendo guerra aos santos. E Apocalipse 11, durante esses 42 meses, a cidade está sendo pisada. E essa cidade se refere aos santos. E quem são esses santos? A igreja de Deus. A cidade santa, quem são os habitantes da cidade santa? A igreja. Quem são os habitantes da Nova Jerusalém? A igreja. Em Apocalipse 21, diz que João, Apocalipse 21, 2, versículo 2, diz que João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como a esposa para o seu marido. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: estou zeloso com o zelo de Deus, estou vos preparando para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, a saber, Cristo. Então ele está falando para a igreja de Corinto ali, dizendo que está preparando ele como uma virgem pura para o marido, a saber, Cristo. A igreja é a esposa e Cristo é o esposo, é o marido. Ou seja, a cidade santa ali em Apocalipse 21 está representando ali quem? A igreja, a esposa. E aqui em Apocalipse 11 não é diferente. Está representando a igreja também. Porque os habitantes representam a morada deles, representam a sua cidade. Por exemplo, tem um evento aqui no Brasil. Alguém vai dizer, vai ver uma caravana ali dos Estados Unidos, outra caravana da França. Aí vão dizer, olha, os Estados Unidos veio em peso para o Brasil. A França veio em peso para o Brasil. Mas o território dos Estados Unidos não veio para o Brasil. O território da França não veio para o Brasil. Quem é que veio para o Brasil? Os habitantes de lá. E eles estão representando os seus países. Ou seja, o habitante de certo local representa aquele local em que ele habita. Então aqui em Apocalipse 11, a cidade santa que está sendo pisada por 42 meses são os habitantes dessa cidade. Quem? A igreja que está sendo perseguida. Os santos de Deus que estão sendo perseguidos durante esse período de tribulação e de angústia. Durante esse período de governo do anticristo. De ira de Satanás contra o povo de Deus. A igreja está sendo pisada e perseguida durante esse tempo. Por isso que diz que o tempo, médio tempo, por isso que ele manda
João mediu o templo de Deus. O altar é os que nele adoram. Porque o templo de Deus, o interior, o nosso homem interior será conservado durante esse tempo. A fé da igreja será conservada durante esse tempo. Só que o átrio exterior, nosso homem exterior, nosso corpo carnal não será conservado. Mas a igreja será morta nesse tempo. Boa parte da igreja será morta durante esse período. Então aqui, para muitos irmãos que dizem que a igreja não está no decorrer do Apocalipse, fica muito claro aqui que a igreja está dentro do Apocalipse 11 e dentro do Apocalipse 13. Está aparecendo aqui Apocalipse 11 e Apocalipse 13. Tanto como o templo de Deus, tanto como cidade santa. E este é o entendimento, essa é a reflexão, o entendimento e a explicação do texto que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.